In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pode se sentar. Caríssimo irmão, caríssimos seminaristas, hoje então é a festa de todos os santos, que tem origem primordial, digamos assim, bem nos primórdios da Igreja, onde então foi instituída pelo Santo Padre a festa de Santa Maria dos Mártires, festa de Nossa Senhora e de todos os santos, para substituir, claro, a festa dos deuses pagãos do panteão. E aí que nasce a basílica dedicada a Nossa Senhora, que é a rainha de todos os santos. Hoje eu gostaria de meditar com os senhores nesse sermão a grandiosidade de que é para a Igreja os santos. Os santos são, digamos, a causa final, imediata, da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio na Terra para glorificar seu Pai, restaurando a obra frustrada, não do Pai. O Pai não teve nenhuma obra frustrada, mas os homens frustraram a sua própria existência, abraçando o pecado original, abraçando o pecado. Nosso Senhor veio então restaurar justamente a obra da criação, redimindo os homens e fazendo o homem novo, não é? Aliás, não só o homem novo, mas tudo novo, homem novum, não é? Tem uma imagem bonita de Santa Teresinha em Lisieux, que ela está segurando um livro e está escrito homem novum, quer dizer, tudo novo. Eis que venho renovar todas as coisas, diz Nosso Senhor no Apocalipse. Então, os santos na Igreja, aquilo que depois dos sacramentos, depois do Santíssimo Sacramento, aquilo que ela tem de mais sagrado, a começar pela Santíssima Virgem, não é? Nossa Senhora é o prêmio mais elevado da redenção de Nosso Senhor, não é? Ela que o pecado original nem sequer manchou, né? Ela não só foi purificada do pecado original, mas ela foi preservada do pecado original. E ali segue uma escadinha, digamos assim. Deus gosta muito de hierarquizar as coisas, porque dessa maneira nós conseguimos compreender melhor o que a coisa é, né? Por exemplo, para que nós compreendamos o que é a altura, é bom que haja diferentes alturas, e nós assim compreendemos o que é a altura. Então, tem alguém de 1,5 m, 1,80 m, 1,90 m, agora eu entendo o que é a altura. Do mesmo jeito, Deus adora hierarquizar, porque assim nós conhecemos o que essas qualidades são essencialmente. Então, a santidade é a mesma coisa. Compreendendo o que é a Santíssima Virgem, por exemplo, que não teve pecado original, depois compreendendo um profeta Samuel, São João Batista e muito certamente São José, que foram purificados do pecado original no seio ainda de suas mães. Depois nós temos aqueles santos que, embora nascessem com pecado original, nunca cometeram um pecado mortal na vida. Então nós vemos assim uma escada de perfeição que nos faz compreender o que é a perfeição divina, não é? É a perfeição divina. E essa perfeição que nós conhecemos nos santos, e aí que está fundamentada a doutrina católica da fé, da comunhão dos santos nos santos do céu, do culto aos santos, não é? Aí que se fundamenta, é que esses santos eles foram o que foram, e, abre aspas, toda a doutrina protestante contrária a essa doutrina católica, ela constitui-se então, ela é uma resposta a uma premissa falsa que eles têm. Eles não compreendem o que é a doutrina católica, eles não compreendem o porquê nós veneramos os santos, e aí eles, julgando pelo fenômeno, pela aparência, quando eles veem uma pessoa ajoelhada numa imagem de um santo, quando veem uma pessoa venerando uma imagem com um beijo, elas não compreendem o porquê disso. Por que nós veneramos os santos? São 3 os motivos principais que nos levam a venerar os santos. Primeiro, porque os santos são os troféus, como nós dissemos, os mais iminentes da paixão de Jesus, não é? Eles são a conquista de Nosso Senhor. Não é possível imaginar o que é necessário fazer. Para nós escapa a nossa inteligência o que seria necessário fazer
para tirar alguém do buraco onde estava pelo pecado original e transformar em um São Luís, rei da França. E São Tomás diz que nosso Senhor veio antes pagar o pecado original, curar o pecado original, sarar as feridas do pecado original. Então nós contemplamos todas as misérias que nós vimos, nós assistimos todos os dias. Né? Teve uma chacina em Goiás há um tempo atrás, em que um homem pega 12 e mata 7 pessoas, assim, como se fossem galinhas. Uma menina de 12 anos mata como se fosse nada. A gente vê sacrifícios humanos, a gente vê coisas tenebrosas por aí. E a gente vê, isso é o quê? Pecado original. Isso é o estado do homem. E por que Deus permite isso? Porque isso testemunha o estado do homem ferido pelo pecado original. E a gente não deve se assustar no sentido, no lato sensu, digamos assim, porque nós sabemos que qualquer um de nós pode cometer um pecado desse. Não há nenhum pecado que um homem possa cometer que outro não pode, de Santo Agostinho. Por quê? Porque a causa dessa desordem, a causa última, né? Claro, tem a responsabilidade da pessoa com o pecado atual dela, mas é o pecado original. O princípio desse mal é o pecado original. E é isso que Nosso Senhor vem com a cruz trazer o remédio. Então, quando nós vemos a igreja, quando a igreja canoniza um santo, ela, antes de tudo, ela quer glorificar o poder do sangue redentor de Jesus Cristo, que compra da Santíssima Trindade os remédios necessários para a restauração do gênero humano, para a restauração das almas. Então, antes de tudo, nós devemos lembrar que os santos são resultado e consequência da cruz. Quando o sangue de Nosso Senhor se derrama na cruz e entra na terra, assim como quando ele é batizado, que ele comunica a água, a virtude de purificar, né? Nosso Senhor não é batizado para ser purificado, ele é batizado para comunicar com a sua pele santíssima todas as águas da terra. O sangue de Nosso Senhor, quando cai na terra, ele na verdade cai sobre as almas dos batizados. E uma gota, como diz São Tomás, cuius una stilla, cujo uma só gota pode salvar e purificar o mundo inteiro, por conta do valor que ela tem aos olhos de Deus. Então não podemos esquecer que essa santidade que os santos chegaram, elas foram uma conquista, foram compradas, é como um remédio. É como um antídoto, né? Uma pessoa que está doente, uma pessoa que está passando está infectada por uma doença, e trazem a ela um antídoto e dão a ela esse antídoto, dão a ela esse remédio. Uma pessoa que foi picada por uma serpente, e trazem a ela o soro antiofídico, e ela é curada dessa contaminação da serpente. Pois bem, e ela fica boa, assim que Nosso Senhor faz conosco. O sangue de Nosso Senhor, os sacramentos, analogamente podemos dizer, de uma certa medida, evidentemente nem todos os sacramentos são o sangue de Jesus, mas nós poderíamos dizer que cada sacramento é o sangue de Jesus transformado em remédio. Na verdade, cada sacramento é um remédio comprado e que tem um valor infinito. Cada sacramento tem um valor infinito porque ele nos comunica algo de valor infinito, que é a graça santificante, que é a participação na natureza divina, porque o sacramento ou nos comunica a natureza divina, a participação nessa natureza, ou ela nos restaura, como é a confissão, ou ela aumenta. Né? Então, cada vez que nós comungamos, nós aumentamos a vida de Jesus em nós, nós aumentamos a santidade de Jesus em nós, a vida de Jesus em nós, portanto, a santidade em nós. Então, tudo se resume a isso. Então, os santos são, antes de tudo, para que nós os contemplemos. Né? Por isso que a igreja não se cansa de fazer belas imagens. Por isso que a igreja não se cansa de expor as relíquias dos santos. Por isso que a igreja não se cansa de fazer monumentos e igrejas dedicadas aos santos. Ela não tem nenhum escrúpulo de fazer uma igreja dedicada ao santo. Ela não tem nenhum escrúpulo de fazer uma procissão belíssima, com um andor belíssimo, em que vai uma imagem de um santo em cima. Por quê? Porque ela sabe que glorificando o santo, ela está glorificando a Nosso Senhor Jesus Cristo.
ela está glorificando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o demônio, que sempre age sub specie boni, ele sempre engana as almas, mostrando-as algo sob o aspecto de bem. Ela vai dizer, bem, ele fez isso com nosso Senhor, né? Ele disse, ele disse, se fores o filho do homem, transformareis essa pedra em pão, porque está escrito que ele mandará os seus anjos para que não tropeces em alguma pedra. Está escrito, Salmo 90. Então, sob a espécie de bem, ele tenta nosso Senhor. Então, sobre a espécie de bem, ele tenta os protestantes, dizendo, eles colocam os santos na frente de Jesus Cristo. Eles colocam, está vendo? No Antigo Testamento, Deus condenava os andores. E eles estão colocando nos andores. Deus sempre, assim como ele fez na cruz, ele vence pelo lugar onde o inimigo tentou vencê-lo. Então, o inimigo tentou vencer nosso Deus por uma árvore. Então, vai ser na árvore que nosso Senhor vai vencer. Muitas vezes o demônio tentou vencer a Deus, colocando competidores a ele, deuses que se disputavam a ele, em andores. Então, vai ser nos andores que Deus vai vencer o demônio. E Deus vence o demônio nos santos. Então, por isso que nós levamos os santos nos andores. Essas procissões são tão necessárias. A igreja incensa as imagens dos santos. Por quê? Porque eles são a vitória de Jesus Cristo. Cada santo é um testemunho do poder e da eficácia de Jesus Cristo. E um médico, por exemplo, com que entusiasmo, ele não faria um mural, ele só não faz porque é antiético, mas com que entusiasmo ele não faria, por exemplo, uma exposição com todas as fotografias de todos os doentes que ele curou? Imagina um médico que curou pessoas que estavam na hora da morte, e muitos santos poderão ter caído muito baixo. Santa Teresinha disse, eu poderia ter caído muito mais que Santa Maria Madalena se Jesus não tivesse intervindo. Nossa Senhora ela mesma diz, olhou para a pobreza da sua serva. Todos reconhecem que Jesus é a riqueza deles. Então, Jesus é o grande médico. Ele mesmo diz, eu não vim para os que estão enfermos, eu não vim para os que estão sãos. Quer dizer, ele veio para todos nós. Então, esse é o primeiro motivo que nós veneramos os santos. Os santos são para nós motivos de contemplação. Quando nós olhamos uma Santa Teresinha, que vida maravilhosa, perfumada de santidade, caridade fraterna, paciência, virtudes sobre-humanas. Eu entendo os senhores quando os senhores têm dificuldade com a caridade fraterna. Eu entendo os senhores quando os senhores têm dificuldade com a vida regular, com o silêncio, etc. Porque é duro para a natureza. Mas os senhores não devem contar com as próprias forças. Os senhores devem contar com o sangue de Jesus, que a cada dia no altar reza pelos senhores. Pelo sangue de Jesus, a paciência dos senhores é comprada. Pelo sangue de Jesus, a castidade dos senhores é comprada. Pelo sangue de Jesus, a caridade fraterna dos senhores é comprada. E Santa Teresinha dizia, meu Jesus, se o Senhor quiser que eu seja paciente com as minhas irmãs, está tudo acabado. Se o Senhor não me der o seu coração, para que eu as ame com o vosso coração, aí sim eu vencerei. E nossa vida é assim, meus filhos, é assim. Não se apoiem em si mesmos. Sejam para os senhores sempre objeto de desprezo. Nós caímos muito mais baixo do que nós vamos imaginar. Nossa situação antes de Jesus era muito mais baixa que nós. Não se impressionem com qualquer coisa qualquer estado de alma que lhes abaterem. Não fiquem desanimados nunca com a vista da própria miséria. Nós somos muito piores do que nós imaginamos. Fiquem entusiasmados com aquilo aonde os senhores podem chegar. Os senhores podem ir muito longe na santidade. Muito longe. Por quê? Porque o trampolim, o elevador, melhor dizendo, como dizia Santa Teresinha, não é? Ela dizia, eu visitei a casa dos ricos e agora eles têm um elevador. Ela falava isso no final do século XIX. E eles vão de um andar baixo até um andar de cima sem fazer exercício. Algo que leva eles para cima. Então, Jesus, meu elevador é vós, ela dizia. Sois vós o meu elevador.
ela dizia, né? Assim como na casa dos ricos tem um elevador, quero que sejais meu elevador. E nós nos elevamos a cada vez que nós comunguemos nesse... Jesus não quer ser somente adorado no sentido de ser reconhecido grande Deus quando ele entra no nosso coração, mas ele quer ser o nosso remédio. Então esse é o primeiro. Segundo, os santos estão para ser imitados. Os santos estão para ser imitados. Nós devemos imitá-los. A leitura da vida dos santos, dizia o Cordares, depois da Escritura, é o que há de mais necessário para um católico fazer. Ler a vida dos santos. Conhecer a vida dos santos. É urgente. Ler. Por quê? Porque a vida dos santos é o comentário do Evangelho. Quando a igreja canoniza alguém, ela canoniza sobretudo para estes 3 fins que eu acabei de falar. Então o segundo fim é esse, a igreja canoniza alguém para que essa pessoa seja porque o Evangelho, bem, Nosso Senhor tem um ar mais austero no Evangelho, o Evangelho é mais assim, como vamos dizer, tem partes que são maravilhosas, o Evangelho todo é maravilhoso, mas não deixa de ser um pouco austero, direto, assim, como posso dizer, enxuto, não é? São os ensinamentos, tal, Nosso Senhor, etc. Então, nos falta comentários, nos faltam explicações, por isso que tem a exegese, etc., que Nosso Senhor fala. E uma das melhores exegeses que pode existir é justamente a vida dos santos, que a igreja canonizou. Então, Santa Teresinha vai nos ensinar o que Nosso Senhor quis dizer com a caridade. Hoje nós lemos no Evangelho as bem-aventuranças. Essa é a regra da santidade, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque deles é o reino dos céus, não é? Então, são as bem-aventuranças, e os santos seguiram isso. São Francisco de Assis, São Domingos, são todos os santos, desde as criancinhas, desde Jacinto e Francisco, até os mais conhecidos pela eminência das suas obras, que não necessariamente a eminência da sua santidade. A santidade não acompanha a eminência das obras exteriores, hein? Sempre tenho isso na cabeça. A eminência da santidade não é equivalente. A eminência das obras externas não é a equivalente à eminência da santidade. Nossa Senhora não fundou nenhuma congregação, Nossa Senhora não fez nenhuma escola, Nossa Senhora não fez nenhum hospital, Nossa Senhora foi uma simples dona de casa, mãe de família, que bem. Ela amou muito. E Nosso Senhor fala no Evangelho que ela não é bem-aventurada, antes de tudo, porque ela é mãe dele. Ele fala. Ela é bem-aventurada, antes de tudo, porque ela conheceu a palavra de Deus e a colocou em prática. Nosso Senhor fala. Bem-aventurados os seios que te amamentaram, o ventre que te trouxe ao mundo. Antes, bem-aventurados, Nosso Senhor fala. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. O que Nosso Senhor quis dizer com isso? Que ela era bem-aventurada antes de tudo, por quê? Porque ela amava a vontade de Deus e ela fazia tudo por amor. Tudo por amor. Então as pessoas dizem, não, ela foi a santa que foi porque ela foi mãe de Deus. Ah, sim, com certeza. Isso sem dúvida se ela recebeu mas ela foi santa antes já, por conta disso. Então, imitar. O que consiste em imitar os santos? Consiste em amar a vontade de Deus, seja ela qual for, não brigar com Deus, não brigar, aceitar qualquer situação, aceitar as tentações, aceitar as enfermidades. Nosso Senhor vai sempre lá onde dói, porque é lá onde dói que a gente precisa ser curado, entendeu? E a gente fica o tempo todo fugindo, igual a criança que tem medo de tomar uma injeção, fica sempre fugindo, a gente não quer ser tentado, a gente não quer ser humilhado, a gente não quer ser deixado de lado, a gente não quer ter uma enfermidade, seja psíquica, emocional, e ainda quer ser santo. Mas como é que vai ser santo? Não vai. Quando você renuncia à cruz, quando você renuncia ao que Deus quer para você, que é sempre o seu bem, que é para te operar. Hoje as pessoas passam por cirurgias para ficarem belas, né? Aí vão lá, aquela senhora, desculpa o exemplo, e vão lá no rosto e faz puxa aqui, puxa ali, leva furo aqui, furo ali, e diz que aquilo dói que é terrível. Dói que é terrível. Aí tem aquela frase, né? Tudo pelo belo. Elas falam. Tudo pelos homens e as mulheres. Né? Vergonhosamente os homens também entram nessa balela de vaidade. Vergonha pro homem. Puxa aqui, faz lá, enfia uma agulha aqui, enfia uma agulha ali.
sofre de dor, chora de dor, fica inchado, para que ficar bonito. Por quê? Porque sabe que para melhorar um pouco a aparência, tem que levar uma agulhada aqui e ali. Nós a mesma coisa na ordem sobrenatural, a gente tem que levar uma agulhada aqui ou ali. Tem muita coisa que nos impede a união com Deus, e Deus sempre faz por amor, é confiar, fé. Meu Deus, eu estou passando por essa situação, eu não vou fugir. Um dominicano me dizia isso uma vez, ele dizia, quando você vê alguma situação que te crucifica, não foge dela, vai para cima. Mergulha na boca do crocodilo, ele dizia, deixa ele te mastigar. Deixa ele te mastigar. Mastiga. Vai. E você vai tirar frutos de santidade. Assim que os outros fizeram. Então, o que nós devemos fazer? Imitar os santos. Então, a gente deve conhecer. O Espírito Santo vai nos conduzir a ter certa simpatia por um santo ou outro. Os santos, eles foram a mesma coisa, sobre aspectos diferentes, é como faces distintas de um mesmo diamante. Todos os santos devem ter todas as virtudes em grau heróico. As 5 cardeais, as 3 teologais e as anexas. Todos em graus heróicos. Todos em graus heróicos. Então nós vamos falar que todos foram a mesma coisa. Agora, qual o nível do heroísmo, só na eternidade vamos saber. Mas todos foram heróis. Mas, como se diz, cumprindo funções diferentes. E o que eles tiveram de igual? O que os fizeram santos só foi uma coisa. Não foram as obras de São João Bosco que o fizeram santos. Tiveram vários outros que fizeram obras como São João Bosco na igreja. E não foram canonizados. O que fez São João Bosco santo? O amor que ele tinha pela vontade de Deus. Mesma coisa cada um de nós, mesma coisa todo Santa Teresinha, a pequena Jacinta de Fátima, os mártires, todos foram santos por isso. E do amor a Deus nasceu o heroísmo e a força, veio deles a força para cumprir a vontade de Deus até o heroísmo. Só o amor a Deus é capaz de dar aos senhores força para serem heróis. Não busquem serem castos como anjos pelo exercício da castidade constante, não. Busque força para serem castos no amor a Deus. Peçam amor a Deus, amor à vontade de Deus. E tudo mais vai ser acrescentado, disse Nosso Senhor Ele mesmo. Buscar o reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o estabelecimento do trono de amor de Deus nos nossos corações. E assim os santos fizeram. Imitemo-los. Terceira coisa, para que nós temos então os santos? Para que eles sejam nossos companheiros nesta vida de luta. Porque nessa terra é uma guerra. Nós não podemos esquecer. A vida dos senhores é uma guerra. É uma guerra para que os senhores sejam livres dos próprios pecados, superem as dificuldades, se convertam, ultrapassem a cada dia os próprios defeitos. É uma guerra contra o demônio, o mundo e a carne, que não cessa de nos fazer guerra. O demônio não cessa, ele não brinca. O demônio é um troço mal-humorado, bravo, nervoso, furioso, que nem um Rottweiler, que quer nos destruir. Então ele faz guerra conosco. Nós abaixamos as guardas, ele não. Então nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de uma Santa Teresinha que reze por nós e que manda o demônio correr. Tem uma senhora que eu conheci em Lisieux, quando eu fui lá na Basílica, uma vez ela chorava e ela dizia, ela está viva, ela está viva, ela está viva. Falando de Santa Teresinha, eu pedi a ela para contar a história dela, ela disse que ela era uma mulher praticamente de má vida, hein? E um certo dia ela disse que ela sonhou que ela estava dentro de um buraco e tinham animais terríveis nesse buraco, terríveis, em cima do buraco que não deixavam ela sair. E de repente ela vê uma religiosa que vinha tranquila, vinha até o buraco onde ela estava, tirava ela do buraco, ela tremendo de medo daquelas coisas. Aí parece que essa religiosa sorria para ela e não estava nada assustada, com toda aquela feiura e aquele apavoramento aquelas coisas horríveis que estavam ali. E ela, que era Santa Teresinha de fato, como os senhores já devem supor, olhava para ela e dizia, não precisa ficar com medo não, pode confiar em mim. E ela fazia um sinal para os bichos ir embora. Puf, e os bichos desapareciam.
E ela tirava ela do buraco. Isso ela sonhou 3 vezes. Até que um dia ela disse que ela entrou, que ela ouviu numa rádio católica alguém falando de uma Santa Teresinha, ou numa rádio que era televisionada, tipo esses canais de televisão católicos, e ela viu a imagem de Santa Teresinha e ela disse, foi ela que me apareceu. Então ela restaurou a família dela, ela saiu do pecado, acho que voltou para o marido e estava lá ela era de Porto, da República Dominicana, e ela estava lá para agradecer Santa Teresinha a graça de ter ela salvado. Então os santos eles estão vivos. A igreja é formada pela igreja militante, padecente e triunfante, militante e padecente. Amanhã nós vamos rezar pela igreja padecente. Hoje nós festejamos a igreja triunfante, que está viva, atua em nosso favor. A igreja é prova disso. Atua. Quando Santa Joana d'Arc vai salvar a França, é Santa Catarina de Alexandria, São Miguel Arcanjo e mais uma outra santa que eu esqueci agora, que vai falar com ela a respeito disso. Quer dizer, eles são atuantes na história da igreja, estão vivos. Santa Teresinha apareceu várias vezes na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. O Padre Giovannini, como a gente viu, ele apareceu. Os santos estão vivos, intercedendo por nós. Nós devemos ter muita devoção pelos santos, rezar, fazer novenas, pedir a intercessão, sobretudo aqueles em que nós somos mais tocados a termos uma certa devoção, e que a providência já nos mostrou uma oração muito importante a dizer a Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora que ela nos ensine a descobrir quais são aqueles santos que ela dispôs para nos guiar de maneira particular, porque a teologia mística ensina isso, que Deus providencia que certos santos tenham certos anjos da guarda, certas pessoas tenham certos santos e certos anjos da guarda específicos para guiá-los. Então isso é importante. Tem pessoas que pedem muito ao santo e não recebem graça nenhuma. Aliás, recebem a graça de que esse santo vai rezar para que ela descubra qual é o santo que ela deve pedir, porque Deus quer honrar. Deus no céu honra os santos, dando-lhes missões especiais de proteger certas pessoas. Então, bem, tirando certos santos, como São José, que é universal, que é nosso pai. São José é nosso pai, Então ele ouve todo mundo. Não tem nenhum que pede a São José uma graça que não deixa de ouvir. E um outro santo raramente pode deixar de ouvir por esse motivo. Porque Deus quer que a pessoa descubra aquele santo e deve insistir. E tem pessoas que falam isso. Eu peço sempre o santo, sempre o santo, sempre o santo. Se eu peço aquele, a graça vem. Por quê? Porque é um segundo anjo da guarda. E não só isso, mas nós devemos nos aprofundar na doutrina daquele santo, porque Deus quer que a providência quer que nós façamos isso. Isso é muito importante. Por exemplo, alguém que tem uma grande devoção que deve ultrapassar o sentimento. Não ser uma coisa simplesmente sentimental, mas a gente vê, poxa, eu reparo que Deus quer que eu tenha devoção a esse santo, porque eu sempre peço a ele, eu tenho uma inclinação do coração para venerá-lo, etc. Já reparei que ele aparece para mim de vez em quando, assim, folhetos, alguma coisa assim. Então vou procurar ler sobre a vida dele, estudar a doutrina dele, propagar a devoção a ele. É isso que Deus quer. E assim nós vamos receber muitas graças. Deus relacionou muitas graças a que nós devemos receber a intercessão desses santos. Então façamos isso. Primeiro, contemplar a vitória de Jesus na vida desses santos. Segundo, imitá-los no amor a Deus, na adesão à vontade de Deus. Terceiro, pedir e suplicar a intercessão deles para a nossa vitória, para que nós possamos vencer como um dia eles venceram. Lembrar que muitos santos podem ter... Lembrar que o santo é aquele que não é aquele que começou bem. Um São Raimundo Nonato, por exemplo, que foi encontrado dentro da barriga da mãe dele, morta, balançando a barriga da mãe, eles foram lá rasgar a barriga da mãe e tiraram ele dentro. Isso que é nonato, não nascido. Não sabe nem quem é o pai, nem quem é a mãe. Outros santos que sabem nem quem são o pai e a mãe, que viveram vidas complicadas. Santo Agostinho viveu de pecado. Um outro santo, tiveram santos que tiveram muito menos do que nós. Santo não é aquele que começa bem ou que termina bem. O que interessa não é começar bem. Guardem sempre isso. O que interessa não é começar bem, é terminar bem. Façam sempre isso, peçam sempre isso. E claro, contando sempre com aquela que é
a imagem perfeita da santidade não criada. Ela é a santidade ela é criada, mas ela é espelho dessa santidade não criada, que é a Santíssima Virgem. Ela que contém nela, a ela foi depositada toda a santidade para que ela distribuísse para nós, não é? Vinda do coração de Jesus, do sangue de Jesus na cruz. Então, peço a todos os santos do céu, sobretudo aqueles desconhecidos, né? Santa Teresinha tem uma anedota muito bonita, ela dizia: no céu nós vamos nos surpreender muito, porque assim como quando nós contemplamos as estrelas, nós vimos estrelas pequenininhas, outras brilhosas, mas a pequenininha pode ser muito mais brilhosa que aquela que a gente vê, é só porque ela está longe. Então ela dizia, muitos santos nós nunca vamos ouvir falar que eles existiram, nunca vamos ouvir falar que eles existiram, mas eles são muito maiores do que todos que nós podemos conhecer na Terra, são os segredos de Deus e que nós vamos conhecer no céu, não é? Então peçamos a Nossa Senhora que nos alcance a graça de também, se nós não morrermos canonizados, se nós um dia não fomos canonizados, que ao menos nós morramos canonizáveis. É o mínimo que nós podemos oferecer a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para que isso se desse. Nosso Senhor, morrendo na cruz, Ele deu para todos os homens as graças necessárias para morrerem canonizáveis. Se eles não morrem é porque eles são infiéis. Então pensamos que essa infidelidade não nos aconteça, pensamos que em nós a graça encontre cada vez mais espaço de atuar pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha de todos os santos, Regina Omnium Sanctorum. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.